qual descansa o teu coração. A última palavra é do Senhor. Se a depressão está batendo forte, roubando as forças que tens pra lutar, aí eu digo assim: esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. com a tua mão levantada, cante. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Pode exaltar o nome dele. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Levante a mão e receba a vitória, vai adorando e dizendo glória, Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Deus vai te curar dessa Se o noite. coração está batendo Deus fraco, vai tocar no teu corpo. o desespero entrou no teu lar, se os teus filhos estão Isso é uma profecia para a sua família. Deus pode os libertar. Se estás um pai chorando sozinho, com tantas dívidas para pagar, Pode descansar, porque esse problema pro teu Deus é nada, coloca a mão sobre o teu coração. Se entregue para ele. esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus Essa luta que se levantou contra a tua vida, pode para Deus é nada. Glorifique o nome dele. e receba a vitória, vai adorando e dizendo glória, Deus vai te abençoar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Esse problema pro teu Deus é nada, esse problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Só você que pode adorá-lo. Só você que quer adorá-lo nessa noite. Adore e exalte. Aleluia. Senta adorando o nome dele, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? A campanha da família. Glória a Deus. Deus, irmão, é um Deus que realiza sonhos, que resgata sonhos. E a nossa família, irmãos, é nossa prioridade. Eu tenho certeza que nessa noite, Deus, através da tua busca, da tua intercessão, aleluia, o inimigo vai cair por terra contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar. E você vai cantar o hino da vitória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, adora o nome dele. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Os irmãos que conhecem, irmãos, adore a Deus conosco. Primeiro CD, hein? Antigo. Vamos louvar Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Se os seus sonhos se acabarão, se as lágrimas já se esgotaram, você olha para trás e não vê saída.
bênção, o meu recado, ó irmão. Eu conheço um Deus que é fiel. Ele vai ajudar você a atravessar o mar. Não desanimes e não pare de lutar. Levante a cabeça, escute com atenção. Deus manda te dizer, tu és um campeão. A prova vai passar, isso não é em vão. E esse sofrimento, Deus é como o chão. Não fique aí parado, começa a louvar. O Deus que te criou, nunca te deixará. Olhe para cima, comece a Sabe por quê? e o hino da vitória. Você pode então cantar. Mas escute com atenção o meu recado, ó irmão. Eu conheço um Deus que é fiel. Ele vai ajudar você a atravessar o mar. Não desanimes e não pare de lutar. Levante a cabeça, escute com atenção. Deus manda te dizer, tu és um campeão. A prova vai passar, isso não é em vão. E esse sofrimento, Deus é como o chão. Não fique aí parado, comece a louvar. O Deus que te criou, nunca te deixará. Olhe para cima, comece a exaltar. E o hino da vitória, você pode então cantar. Receber esta palavra. Sinta a presença de Deus. Levante a cabeça, escute com atenção. Deus manda te dizer, tu és o campeão. A prova vai passar, isso não é em vão. E esse sofrimento, Deus vai passar. Não fique aí chorando, comece a louvar. O Deus que te criou, nunca te deixará. Olhe para cima, comece a exaltar. E o hino da vitória, você pode então cantar. Você pode então cantar. Você pode então cantar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quero neste momento ler uma palavra para a igreja. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Capítulo 19, versículo 1 em diante. Enquanto alguns irmãos estão procurando aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós temos o nosso material ali disponível para que os irmãos possam abençoar a minha família e o meu ministério. Primeira Reis, primeiro livro dos Reis. Os irmãos abençoando a minha vida serão também, com certeza, abençoados. Glória a Deus. Se caso você já tem o nosso CD, porque eu sei que todo mundo tem nosso CD aí, compre para dar de presente para alguém e abençoe a vida de alguém também, em nome de Jesus. Deus cuida sempre da gente, Deus cuida dos seus. Irmãos, o capítulo 19, o versículo 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida
como a de um deles. E que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, fugiu, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro. E pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou-se uma segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar nesta noite, em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, no tempo no qual nós estamos vivendo, o inimigo ele tem evoluído com as suas artimanhas para poder dominar as pessoas, dominar vidas, dominar almas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta ela é uma luta espiritual. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos. É como se uma sonda entrasse lá no profundo e tivesse acesso a coisas que estão escondidas, coisas que só nós sabemos. Mas o inimigo, irmãos, para tirar até algumas dúvidas que existem em muitas pessoas, o inimigo ele não tem poder para atingir ou para conhecer os nossos pensamentos. O inimigo não tem acesso a nossos pensamentos, porque ele sabe que tudo o que nós vamos fazer, decisões que iremos tomar, tudo parte da nossa mente, tudo parte dos nossos anseios, tudo parte do nosso íntimo, do nosso intelecto. Então o inimigo, ele tem uma estratégia para tocar, para conseguir atingir essa parte do ser humano que é tão restrita que somente Deus tem acesso. Aleluia! No jardim do Éden, irmãos, o inimigo, quando Deus cria o ser humano ele vivia em um contato, uma harmonia plena com Deus. Estava tudo equilibrado, estava tudo lindo. A Bíblia diz que quando Deus cria o homem, ele olha e o próprio Deus diz assim: eis que era muito bom. Aleluia. A Bíblia nos diz que toda tardinha Deus descia no Éden e ele conversava, não havia divisões, não havia separações. O homem falava frente a frente com Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o pecado ele entra na humanidade através primeiro de Eva. Eva também oferece o fruto para Adão. E o pecado entra na humanidade. Só que o pecado, irmãos, ele trouxe algumas consequências e consequências gravíssimas. Porque o pecado ele não traz benefício. A única coisa que o pecado pode trazer é um prazer
é uma falsa alegria. Aleluia. É uma falsa felicidade. Adão queria tanto. Eu imagino que há um tempo eles estavam observando. E esse sentimento foi crescendo. Eles pecam, ambos. E o pecado trouxe consequências. A primeira coisa que o pecado trouxe foi uma doença espiritual. Foi na parte da mente de Adão. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando Deus desce após o pecado, Deus tem que procurar Adão. Porque quem, irmãos, está aprisionado, preso pelo pecado, tende a se isolar, tende a se esconder. E Deus tem que estar procurando. Aleluia. E a Bíblia diz que a voz de Deus ecoa no jardim. E Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Adão diz: eu estou aqui, Senhor. Mas eles estavam escondidos. Por quê? Porque estavam com medo. E o medo é uma doença espiritual que tem atingido a vida de muitas pessoas. Tem gente com medo, irmãos, dentro da igreja. Tem ministérios que foram amedrontados. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus falou para Josué, quando Moisés morreu, ele disse assim: Josué, seja forte, mas seja também corajoso, Josué. Não aparte da tua boca as palavras da minha lei, e eu estarei contigo. Deus está te dizendo nessa noite, meu amado e minha amada, não tenha medo, e Deus será contigo. Você crê nessa palavra? Não tenha medo. Aleluia. A psicologia, ela conseguiu catalogar mais de 2.000 tipos de medo que o ser humano pode ter. Eu mesmo tenho medo de alguns insetos. Não vou dizer aqui para os irmãos não rirem de mim, mas tem gente com medo de tanta coisa. Tem gente com medo de ficar em lugar fechado, chama-se claustrofobia. Quando a gente já nasce com pelo menos 2 medos. O primeiro medo é o medo do escuro. O segundo medo é medo de cair. A criança já nasce com esses medos. Tem gente com medo de tanta coisa, irmão. Medo de acabar o mundo, aleluia. Mas o crente não tem esse medo, porque sabe, irmão, que o fim para a humanidade é o fim do mundo. Mas para nós é apenas o começo de uma vida com Jesus. Nós cantaremos para sempre e louvaremos o seu nome. Dá para você adorar a Deus, que eu estou falando do céu. Aleluia. E quem tem saudade e vontade de estar no céu, quando ouve falar no céu, adora, glorifique a Deus. Glória a Deus. Deus está aqui nessa noite para te dizer: não tenha medo, não temas, não temas. Feche teus olhos, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou possuído por uma unção e uma coragem que Deus está me dando. E Deus está me dizendo bem assim: meu filho, eu vou distribuir esta coragem, esta ousadia para os meus servos nessa noite. Não é tempo de ter medo. Deus não te abandonou, não vai te abandonar, também não vai abandonar a igreja. Aleluia. Deus está te dizendo: apenas seja forte e corajoso. Consequências terríveis, irmãos. Trouxe medo, trouxe também a frustração, o sentimento de culpa. Aleluia. O que o pecado pode nos dar, irmãos, é um sentimento de culpa. Aleluia, Jesus. Nós, pelo inimigo, irmãos, nós seríamos eternamente culpados, porque o pecado entrou na humanidade e gerou-se uma dívida enorme, quase que impagável. Mas teve alguém que nos amou tanto, acreditou tanto na restituição da humanidade e decidiu nos dar uma segunda chance. O preço era alto, eu sei, o valor também era alto, aleluia, mas ele foi até o fim, pagou o preço, nos redimiu. Ele é o nosso redentor. O que é redentor? O que é redenção? É dar o preço, pagar o preço. Ele pagou o preço. A nossa dívida não existe mais. Aleluia. Fique tranquilo. Deus está tirando toda a culpa. Deus está tirando toda a frustração nessa noite.
em que doenças espirituais têm atingido Aleluia, pessoas. Senhor. Aleluia. Deus, quando cria o ser humano, Ele vai criar o homem, irmãos. E a Bíblia diz que Deus o cria a sua imagem e semelhança. Deus é um ser que se divide em 3 pessoas. Um é 3, os 3 são um. Não vou entrar nesse mérito aqui, irmãos. Irmãos são assembleanos. Não tem dúvida. Glória a Deus. Mas Deus o cria a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque nós somos de corpo, alma e espírito. Isso chama-se tricotomia. Isso aqui é assunto para os teólogos, é claro. Tricotomia são as divisões do ser humano: corpo, alma e espírito. Eu estava estudando um pouco a respeito sobre a alma das pessoas, porque a nossa alma é valiosa. Isso é alma, irmão Mateus, porque foi pela nossa alma que Jesus pagou um preço na cruz do Calvário. O nosso corpo vai voltar para a terra, aleluia. O nosso espírito vai ser recolhido por Deus, mas a nossa alma, irmão, será julgada. Mas nós fomos redimidos, nós fomos resgatados. A nossa alma é preciosa e é pela nossa alma que o inimigo luta, para que as nossas almas não cheguem até Deus. Aleluia, Jesus. Mas olhe para mim, irmãos. Na alma estão localizadas 3 coisas importantíssimas que fazem parte de nós, que nos tornam humanos, que nos tornam semelhança de Deus. Na alma é onde se passam os nossos pensamentos. É na nossa alma que passam as nossas ideias, a nossa imaginação. Na alma também estão localizados os nossos sentimentos. Nossos sentimentos, aquilo que a gente sente raiva, sente ansiedade, sente amor, sente paixão, sente tristeza, é tudo da nossa alma. E é da nossa alma também que vem as nossas vontades. Por isso o salmista Davi, ele vai dizer assim: a minha alma anseia por ti, ó Deus. É o desejo da alma de Davi. Aleluia. Só que o inimigo, irmãos, aleluia, ele traçou uma estratégia para nos parar. Ele não tem acesso aos nossos pensamentos, mas ele começa a minar a nossa mente. E hoje, irmãos, a gente tem que ter um cuidado muito sério com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. A gente tem que ter um cuidado seríssimo com aquilo que a gente absorve. A gente está vivendo um tempo que as informações são rápidas, as informações são fáceis, né? Agora, o ano de 2018 foi o ano da fake news. Não foi conhecido assim, irmãos, porque as pessoas, elas têm acesso a informações. Essas informações podem ser verdadeiras, essas informações podem ser falsas. Mas cuidado com aquilo que você alimenta a tua mente, irmão. Está no momento, está no tempo da igreja largar um pouco, irmãos. As pessoas largarem um pouco coisas que não nos edificam, discussões que não nos acrescentam. E está no momento, mais que nunca eu digo isso, da gente ir para a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, para quem entende, se alimentar da palavra de Deus, porque enquanto a nossa mente estiver se alimentando da palavra de Deus, o inimigo não vai conseguir nos atingir. Por isso que a Bíblia diz que a tua palavra é escudo e bloqueio. Levanta a tua mão direita para o céu. Eu sinto uma graça, um poder do Espírito Santo. Deus está trazendo um avivamento pela palavra nessa noite. Deus vai te avivar, Deus vai te devolver, Deus vai te blindar. Deus nessa noite está disponibilizando um escudo para a tua mente, proteção para a tua mente. Não serás atingido, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você tem a palavra. Coloque a mão carinhosamente em quem está do teu lado agora. Isso pode ser falando em línguas mesmo, pode profetizar. Aqui é a casa de Deus. Você vai orar por ela agora em nome de Jesus. Aleluia. Para Deus blindar a mente, para Deus blindar os pensamentos, para Deus despertar o desejo no coração de buscar a palavra, de estudar a palavra. Ore por ele agora.
Seja profeta na vida do teu irmão. Deus vai te proteger. Oh, glória, que coisa linda que eu vejo Deus fazendo no meio da igreja. Eu ouço línguas estranhas aqui em cima deste altar. Eu vejo línguas estranhas no meio da igreja. Deus nessa noite pode até levantar profetas no meio do seu povo. Glória, ter liberdade ao Espírito Santo e não descer. A glória de Deus nesse lugar. Descer uma presença do Espírito Santo. Não é emoção, não é indução. É poder de Deus, é palavra de Deus. Deus está usando os profetas na casa do Senhor. Eu ouço um barulho como muitas águas. Estas águas vão purificar. Estas águas vão limpar. Estas águas vão transparecer. Vão tirar sujeira. Aleluia! Eu ouço como o som de muitas águas, águas que vêm do trono de Deus, fonte de água cristalina que purifica, que nos enche. É o Espírito, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus. Ele tem estratégias. O inimigo tem estratégias para terminar com a gente, irmãos. Porque ele tenta minar os nossos pensamentos. E aí, irmãos, é um efeito natural que as coisas vão tomando. Porque se ele conseguir atingir os nossos pensamentos, logo os nossos sentimentos vão ser abalados. Irmãos, por isso que você vê às vezes pessoas tristes, pessoas chorando, pessoas se isolando. Aleluia, não é demônio não. Aleluia, não é o diabo não. Aleluia, é que as pessoas estão abaladas emocionalmente. Seus sentimentos estão abalados. Aleluia. Se ele atingir os nossos pensamentos, nossos sentimentos serão abalados. Se os nossos sentimentos forem abalados, logo nós vamos perder a vontade. Você sabia que tem gente dentro da igreja que perdeu a vontade? Perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de jejuar, perdeu a vontade de levantar às 4 da manhã quando levantava antigamente. Aleluia! Você sabia que tem gente que perdeu a vontade de orar pela família? Você sabia que tem gente que perdeu a vontade de lutar pelo casamento? Porque está desanimado, está sofrendo. O inimigo conseguiu atingir, aleluia. Mas Deus, nessa noite, eu estou falando para pessoas, eu incluo nisso que eu vou falar. Eu estou falando para gente que perdeu alguma coisa, porque o inimigo quer nos desmotivar. Quando a gente perde, quando ele nos rouba, a gente fica desmotivado. Tem gente jururu nos cantos, tem gente reclamando. Irmão, não julgue o teu irmão. Quando você chegar na casa dele, ele só reclamar, ore por ele, abençoe a vida dele, para Deus restituir a vida espiritual, emocional e física dele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cuidado, irmãos. O inimigo, ele tem estratégia. Aleluia. Tem gente dentro da igreja desanimada, mas eu não julgo você não. Eu não te condeno não. Eu já passei por esse momento. Quem sabe um dia vou passar de novo. Se eu perguntasse com certeza aqui, quem de nós não passou por esse momento, pastor? Momento do desânimo, momento do cansaço. Tem aquele momento assim no meio de semana que a gente pensa assim: o que eu fiz da minha vida? Não tem um dia que a gente fica pensando: meu Deus, o que
aconteceu comigo. Aleluia, Senhor. Aleluia. É o inimigo tentando nos atingir. Aleluia. Elias, meus irmãos, Elias estava perante Acabe, profetizou que não ia chover e não choveu. Aleluia. Profetizou, recebeu, foi alimentado, viu Deus multiplicar o azeite da viúva, a farinha da panela não faltou. Mas está agora no ápice do seu ministério. Aleluia. E ele chega perante o Monte Carmelo, 400 profetas de Baal, 450 de Azerá. Elias, irmãos, organiza o altar, as 12 pedras, separa, corta ali o sacrifício, puxa a lenha, abre uma vala na volta do altar, enche de água. E a Bíblia diz, irmão, a Bíblia não menciona que ele teve ajuda, porque ele estava sozinho naquele momento. Era Elias contra os 800 profetas de Baal. 850. Ele estava sozinho o dia inteiro se organizando. Fora que até o meio-dia eles clamaram. Clamaram, mas fogo não desceu, porque Deus que não é Deus não tem fogo para mandar a glória. Glória a Deus. Mas Elias faz uma oração rápida diante de Deus. Deus envia fogo do céu, consome a lenha, consome o sacrifício, consome a água. E o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas escute o que eu vou te dizer, irmão. Elias, ao final do dia, quando Jezabel fica sabendo de tudo isso, ela faz uma ameaça. Ela faz um edital. Esse edital percorre todos os reinos. E Elias ficou sabendo que a ameaça era essa. E Jezabel disse assim: assim me façam os deuses do céu. E outro tanto, se até amanhã por esta hora eu não fizer com Elias como ele fez com os meus profetas. Aleluia, Senhor. Aleluia. E aí eu paro para pensar, por que é que Elias sente tanto medo? E o escritor diz que ele escapa. Aleluia. Para escapar, ele foge para escapar com vida. Aleluia. Por que que o homem que fez fogo cair do céu, por que que o homem que matou 850 profetas de Baal e de Azerá, quando recebe a ameaça de Jezabel, foge para o deserto? Aleluia. Tem uma explicação, irmãos, para isso. É porque Elias estava lutando com as suas próprias forças físicas. Aleluia. O dia inteiro trabalhando, puxando água, puxando lenha, organizando o sacrifício sozinho, porque tem momentos que a gente fica sozinho mesmo. Aleluia. Aleluia. No final do dia, Elias estava sem estrutura para lidar com as ameaças que o inimigo havia feito. Só que Elias estava cansado, estava em um momento de exaustão. Aleluia. E nessa noite, irmão, eu estou falando para você que está cansado. Aleluia. Nessa noite eu estou falando para você que os teus sentimentos estão abalados. Eu estou falando para você que o inimigo veio e disse assim: olha, abandona a tua família, abandona o teu casamento, chuta o balde, vai embora. Eu estou falando para você que perdeu a vontade. Eu estou falando para você que está frustrado. Eu estou falando para você que está com medo. Eu estou falando para você que está fugindo. Elias foge para o deserto. E a primeira coisa que ele faz é deixar o seu moço. Ele deixa o moço longe dele, no caminho. Por quê, irmãos? Porque quem está frustrado, quem está abalado, quem está com medo, a primeira coisa a fazer é se isolar. Aleluia, Senhor. Se isolou, quis ficar sozinho. Alguns historiadores dizem que ele chegou até estar depressivo, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Elias chega e vai para baixo de um pé de zimbro. E ele deita e dorme, esperando a morte. Ele disse assim: Deus,
me mata, tira a minha vida. Eu não fui melhor que os meus pais, mas Deus nessa noite, irmão, chegou aqui para te dizer, tem gente como Elias aqui nessa noite, aleluia, chegou aqui para te dizer que Ele te viu, Ele te achou embaixo desse pé de zimbro, aleluia. E o pé de zimbro não é o final da tua carreira, não é o final do teu ministério. Por quê? Porque Deus já enviou anjo do céu, aleluia, e também enviou alimento preparado por Ele, é coisa do céu, é alimento espiritual nessa noite. Ele manda eu te dizer, meu filho, não é tempo de dormir, você também não vai morrer, te acorda, te alimenta, porque longa será a tua caminhada. Ah, mas eu estou desanimado, irmão Mateus. Não tem problema, se você voltar a dormir, o anjo do Senhor vai te acordar de novo e vai fazer você comer, vai fazer você se alimentar. Segure a tua mão levantada agora, por gentileza, em nome de Jesus. É noite que Deus está enviando maná, é noite que Deus está enviando pão, é noite que Deus está enviando carne, é noite que Deus está enviando água. Você não vai morrer, não é o fim da tua chamada, não é o fim do teu ministério, não é o fim da tua família, não é o fim do teu casamento, não é o fim da tua chamada, não é o fim, não vai parar agora, não vai terminar agora. Deus te arranca hoje do pé de zimbro, Deus te tira do anonimato, Deus te tira do isolamento e te dá uma ordem, que ordem? Levanta, come, caminha, porque longa será a tua caminhada. Só quem acredita que uma caminhada é longa, só quem acredita que a tua história não termina agora. Fique em pé, mas fique em pé adorando. Você não está autorizado a parar de adorá-lo. Deus te viu embaixo do pé de zimbro, aleluia. Elias, ao invés de caminhar, aleluia, ele caminha e entra de novo dentro da caverna, irmãos. Tem lugares que Deus nos coloca, mas tem outros que é a gente que entra, aleluia. Mas a Bíblia diz que soprou o vento, veio fogo, veio tempestade, mas logo em seguida veio uma brisa mansa, uma brisa suave, e logo após a brisa, uma voz mansa, meiga, suave, que dizia assim: sai desta caverna, Elias, sai desta caverna, você não vai morrer, Elias. Porque Deus, só eu fiquei. Não, Elias, tu está enganado, tu não está sozinho, tu só pensa que está sozinho, aleluia. Tu não está sozinho, Elias, porque eu preservei, eu guardei, eu separei 7.000 homens de caráter, 7.000 homens de verdade, que não beijaram Baal, que não se curvaram diante de Jezabel. Eu quero saber se nessa noite, aleluia, você pode contar, e eu posso contar com a tua ajuda, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor, adore o nome do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor não está sozinha. Glória, aleluia. Eu vou fazer algo, irmãos, aqui nessa noite. Glória a Deus, Senhor. Eu sei que quase todos nós temos alguém na nossa família que está distante dos caminhos do Senhor. Aleluia. Eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite. Um ato profético. Você vai sair do teu banco e cada pessoa vai representar uma família aqui nessa noite. E Deus nessa noite, manda eu te dizer, que é noite que Deus vai resgatar de volta. Deus vai tirar do isolamento. Esta fase que você está passando é porque Deus quer se revelar para você. Não é para você não ver. Deus vai te tirar dessa caverna em nome do Senhor Jesus. Se você crê nesta palavra e nesta promessa, saia do teu banco nessa noite e venha aqui na frente do altar representar alguém ou a tua família. Aleluia. Lembre, irmão, lembre do nome desta pessoa. Este alguém que está desviado, que está parado na caminhada, lembre dele agora. Ah, Jesus, é o João. Traz
casamento em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você representa uma família. Você representa alguém. Aleluia. Você vai poder cantar o hino da vitória. Você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A depressão não vai te pegar. Aleluia. Teu ministério, tua carreira não termina embaixo do pé de zimbro. Aleluia. A tua chamada não termina dentro da caverna. Oh glória, a tua vida não termina no isolamento. Oh glória a Deus. Fecha os teus olhos agora, por gente. Irmão, uma unção de Deus. Deus está curando vidas. Deus está curando corações. Deus está limpando pensamentos. Deus está restituindo sentimentos. Deus está devolvendo a vontade. Deus está devolvendo a vontade de você falar em línguas. Deus está devolvendo a vontade de você orar. Deus está devolvendo a vontade. Meu Deus, eu sinto Deus, eu vejo Deus caminhando no meio da igreja. Seja tocado agora, e não está derramando. Deus está derramando um quebrantamento no meio do povo. Deus está curando a tua alma. Deus está curando teus pensamentos. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado em nome de Jesus. Deus agora restitui a tua família. Aleluia. Contemple pela fé tua família servindo a Deus. Contemple pela fé teu esposo reconciliando. Contemple pela fé teu filho retornando para os caminhos do Senhor. Horas que as coisas não são como a gente quer. Tem horas que faltam ter forças pra estar de pé. Mas tudo pra Deus sempre tem um porquê. Ei, mãe, sei que você está pensando: meu Deus, o que será de mim? Essa prova parece que não vai chegar ao fim. Motorização do nosso pastor. Mas um dia o soldado chamar ou em posição de mão. pode desistir. Pare de achar que tudo está perdido. Pare de pensar que vai ficar sozinho. Pare de achar que agora Deus vai te esquecer. Oh, pare de se lamentar pelo caminho, de dizer que a tua estrada é só de espinhos. A obra que Deus tem na tua vida é grande e você vai ver. Faça como Abraão, levante e caminhe pela fé. Deus vai pegar na tua mão de segurar e te colocar de pé. Não há quem fique em tua frente quando Deus resolve te ajudar. Tome posse da vitória, porque agora nunca vai passar. Pare de achar que tudo está perdido. Pare de pensar que vai ficar sozinho. Pare de achar que agora Deus vai te esquecer. Oh, pare de se lamentar pelo caminho, de dizer que a tua estrada é só de espinhos. A obra que Deus tem na tua vida é tão grande, você vai ver. Faça como Abraão, levante e caminhe pela fé. Deus vai pegar na tua mão, te segurar e te colocar de pé. Não há quem fique em tua frente quando Deus resolve te ajudar. Tome posse da vitória, porque agora nunca vai passar. Faça como Abraão, levante e caminhe pela fé. Deus vai pegar na tua mão, te segurar e te colocar de pé. Não há quem fique em sua frente quando Deus resolve te ajudar. Tome posse da vitória, porque agora nunca vai passar. Tome posse da vitória, porque agora nunca vai passar.
Exalta, exalta, exalta o nome de Jesus. Vem cá, jovem. Você que está aí, essa jovem que está me olhando. Isso, tu quer orar para esse grandão que está do teu lado. Vem cá, irmã. Vem cá. Quero orar por ti em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vem cá. Quero colocar minha mão sobre a tua vida. Que está do lado desse jovem de camisa azul aí. Isso. Vem, minha irmãzinha. Vem. A irmã, traz ela junto. Vem. Quero orar por ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Me dá a tua mão aqui, jovem, em nome de Jesus. Deus só pode fazer aquilo que tu deixar Ele fazer. Ele não arromba corações. Ele não é intruso. Mas Ele é um Deus amigo que quer entrar por completo na tua vida. E só depende da tua decisão. Não te assuste, não tenhas medo. Não é loucura, não. Aleluia. Não te preocupe, porque eu vou te transformar, eu vou te preparar, eu vou te ensinar tudo, eu vou te dizer como é. Eu vou fazer uma obra de restauração na tua vida, e através da tua vida eu vou salvar a tua família, diz o Senhor dos Senhores. Abençoa, Jesus, os teus filhos, os teus servos, em nome de Jesus. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Alguém que não se decidiu ainda? Está distante dos caminhos do Senhor. Não, Mateus, eu ainda não aceitei Jesus, mas eu quero entregar minha vida. Tem alguém? Onde está a primeira pessoa? Tem alguém? Não, Mateus, eu quero fazer parte desse povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Se não há ninguém, volta para o teu banco.